Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de dar aqui uns toques aqui a respeito dos atuais acontecimentos em Jerusalém, faixa de Gaza, né? E deixar claro que todo esse procedimento, primeiro, eu quero deixar claro aqui que isso não é um procedimento exclusivo, tá, do povo de Israel. Nós bem sabemos que recentemente, e ainda existe uma guerra onde um povo também foi invadido, tá bom? E esse povo tem sofrido sequestro, mortes de formas infinitamente maiores, desumanidades, tá bom? Me referindo aqui à guerra entre Rússia e a Ucrânia. E infelizmente esse povo aí que fica praticamente vivendo às custas de Israel, através do turismo, tá bom? Do turismo de caravanas, ganhando muito dinheiro com isso e possivelmente se preocupando até com essas situações. Eu não acredito jamais que seja questão com fé, embora possa ser, uma fé que não seja direcionada biblicamente, e falo biblicamente falando, porque se a gente analisar a Bíblia, a gente vê o profeta Isaías falando que após o restabelecimento do reino espiritual, espiritual aos judeus, a Israel, tá bom? Essas coisas que acontecessem não seria mais por parte dele. Mas ele não disse que não aconteceria, tá bom? Por outro lado, a gente sabe que ali é briga entre irmãos. Quem examina as escrituras, fica atento, né, às suas aulas, sabe que Abraão teve 2 filhos, né? Um de Sara, tá? A qual deu origem a Isaac, e um da escrava Agar, que deu origem a Ismael. E são exatamente esses 2 povos que hoje disputam territórios. Ambos são descendentes de Abraão, tá bom? Ambos são descendentes de Abraão e ambos disputam como irmãos ferozes, acontece das melhores famílias, a disputa por herança. Herança é o que está acontecendo com Israel. Os inimigos que se chamam inimigos de Israel é o que Ismael também, os descendentes de Ismael chamam inimigos dele por causa de herança, terras, né? E obviamente poder. Senhores, eu quero chamar a atenção de vocês a esse entendimento. O apóstolo Paulo, se não me engano, aos Romanos, eu vou tentar deixar aqui descrito, ele declara que a Israel, a Jerusalém, naquela época dele, olha só, naquela primeira geração, ele dizia, olha, essa Jerusalém, em que da promessa que ele está falando aqui, que Abraão está falando, que a Bíblia está falando, os profetas falaram, é a do monte. Ou seja, é a Jerusalém terrena. Não tem nada a ver com a Jerusalém celestial, espiritual, que foi um novo pacto descido após a destruição daquela Jerusalém terrena. E quando foi que aconteceu isso? Em 70 DC, senhores. Até 73 DC,
o poder do povo santo estava sendo destruído também na igreja lá do Egito, tá bom? Onde havia uma igreja, o terceiro templo, que muitos hoje ficam querendo o terceiro templo, ele já existiu e foi destruído depois do templo de Jerusalém pela mesma besta, Vespasiano, que destruiu o templo, o altar e o povo que nele adora. Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Portanto, a gente querer se meter o bedelho em uma briga onde a gente fecha os olhos, tá bom? Para outras brigas que têm sido terrivelmente piores, onde crianças têm sido sequestradas, onde tem existido muitas mortes e injustiça, e morte, eu digo agora, dos dois lados, né? Porque há o ataque e o contra-ataque, e nós fechamos os olhos e abrimos os olhos de maneira assim ignorante, tá bom? Para um povo que está aí também sofrendo essas consequências, digo eu de maneira atenuada, mas parece que todo mundo fica ainda cego, não entende o projeto de Deus, que foi espiritual e que aconteceu naquela Jerusalém terrena, com a destruição e o restabelecimento de Israel, não só Israel, mas para todos espiritualmente. O reino de Deus é espiritual, senhores. Nós precisamos entender que esse reino, o reino do Senhor, é espiritual, não existe outra nuance. Não tem como ninguém aceitar. Aliás, se tentar ir por esse caminho, vai contra as Escrituras. Porque a Bíblia declara, o Senhor Jesus, ele disse, tudo acontecerá naquela geração, aconteceu, ele não é mentiroso, é impossível que Deus minta. E aí o povo fica hoje, entendeu? De maneira cega, a um povo incrédulo no tocante às profecias, onde o próprio Moisés passou a bola. O Senhor levantará um profeta semelhante a mim, ouçam a ele, onde o próprio Deus desceu dos céus diante do batismo do João Batista e no Monte da Transfiguração, e disse para todos aqueles que ouviam, esse é meu filho, ouçam a ele. Esses incrédulos, descredibilizado no seu Messias, busca hoje ainda um terceiro templo, como se quisesse ainda crucificar o Cordeiro de Deus. Ou você, judeus, não entende que com o fim do contínuo sacrifício, vocês estariam em pecado diante de Deus se não fosse o Cristo que morreu no Calvário? Existe essa possibilidade de a gente entender, e os cristãos de hoje que receberam uma informação totalmente avessa à Bíblia, puxam o saco descaradamente de um povo incrédulo, de cerviz dura, que veio em Jesus Cristo, um enganador, um mentiroso, um falsário, juntamente com todos os seus apóstolos e profetas, de todo o seu povo que crê nele, ou no menos um simples profetinha lá que falou algumas coisas e tal, mas que foi Jesus Cristo para eles não está vivo, e implantou o seu reino, que é um reino eterno. Portanto, irmãos, deixa de incredulidade, vá à Bíblia. A Israel do monte, reservada à destruição, foi destruída em 70 DC. A Jerusalém que você espera vir como se fosse depois da sua morte, o arrebatamento fictício, é nada mais, nada menos do que um reino espiritual, um pacto que desceu de Deus do céu para os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e a nação dos salvos andarão à sua luz. Vocês ignoram isso, está lá na Bíblia. Vocês ignoram que Deus, ao profetizar a destruição de Jerusalém, do templo e do altar, que aconteceu em 70 DC, ele reservou o Muro das Lamentações, o muro ocidental. Ele disse, não meça não, está lá até hoje de pé.
E os judeus lamentam justamente nesse muro. Mas a incredulidade deles está aí e contaminou vocês. Vocês estão contaminados, vocês são da fé, amigos. Atos dos Apóstolos deixa claro que os gentios, naquela época, não eram obrigados a cumprir nenhum tipo de lei. É o parecer do apóstolo Tiago, pareceu bem a mim e ao Espírito Santo a não impor aos gentios nenhum encargo além desse. Se abstenha dos ídolos, da carne sufocada, do sangue e da prostituição. Somente. Paulo ensinava os que estão sobre a lei, que vivam sobre a lei. Mas os que não estão, não vá para a lei porque não tem sentido. Ela está envelhecida e prestes a acabar. É o que o apóstolo, o autor dos Hebreus declara. O que está envelhecido, preste a estar do seu fim. E acabou, amigos. Acabou. Mas vai ensinar, vai falar isso para os judeus. Que eles ignoram isso. Ignoram, inclusive, o que os profetas falaram a respeito disso. Ezequiel disse que o Senhor tiraria o templo de pedra e colocaria o templo de carne, ou seja, o templo, a partir daquele momento, seria espiritual dentro de cada coração. É o que o Senhor Jesus disse: o meu reino espiritual estará dentro de vós. Não procure ali, nem procure lá, porque ele estará dentro de vós. É espiritual, sem visível aparência. O que é sem visível aparência? Espiritual. Eu chamo-vos a atenção a esse entendimento e não fique aí como Maria vai com as outras, tá bom? Como as ondas, que duvida da palavra do Senhor, vai para um lado, vai para o outro, levado pelas ondas, né? Aliás, vai para um lado, vai para o outro, esperando, enfim, tudo que acontece em Jerusalém, o relógio do mundo. Quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso, que Jerusalém é o relógio do mundo? Ou você não sabe que você é um descendente de Abraão, que a bênção que está em Abraão está em você também? Se é que você obedecer a palavra de Deus, né? É o que Paulo diz: se estando vestido não for achado luz. Tem muita gente aí que está se achando cristão e não está nem no pé do cristianismo, porque, desculpe, estão buscando o cristianismo carnal, sensorial e humano. O Espírito de Deus diz a você, diz à igreja: o reino do Senhor é espiritual. E isso eu falo para quem é espiritual, porque os carnais nunca entenderão isso. Um grande abraço para todos. Desculpe a minha possível exaltação aqui, mas é que, infelizmente, é o que tem acontecido ultimamente. Ponha-se no seu coração, no seu lugar de cristão. Ore a Deus por todo o mundo, por todos que estiverem em guerra, para que haja paz. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo, o sal da terra. Não fica nessa aí de Jerusalém terrena, porque o reino de Deus é espiritual. E os que nela estiverem lá, né, descendente ainda de Abraão, entenderá, viverá e será salvo quando deixar desencarne do seu tabernáculo carnal, assim como todos os cristãos. Mas não deixe essa ideia, essa idolatria a uma nação que Deus endureceu o seu coração para que nós pudéssemos ser salvos. Deus te abençoe, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Amém.